Então, falando agora da guerra da Rússia e a Ucrânia. Olha, um dronezinho bem baratinho conseguiu atravessar uma distância aqui de 1.500 quilômetros e atingir fábricas na cidade de Perm. Gente, a cidade de Perm, parece que é um nome incompleto, né? Mas é a cidade lá da Rússia. Gente, ela fica tão longe, que seria o quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, 1.500 quilômetros de distância. Aqui, ó, 1.500 quilômetros de distância. Gente, muita coisa. E era um drone baratinho. Só que não só isso, né? Como também a cidade de Perm, ela é protegida pelos famosos Montes Urais, que são montes que dividem a Rússia em dois, na parte europeia e na parte asiática, e eram intransponíveis até um tempo atrás, mas a tecnologia parece que conseguiu superar esse obstáculo. Agora a Rússia está tendo que lidar com a invasão de um território mais de 1.500 quilômetros terra dentro. E eu vou reagir com vocês a um vídeo da Realidade Militar que fala sobre um pouco, né, sobre o que aconteceu. Mais de 1.500 quilômetros em linha reta. Para ter uma ideia, é mais que a distância entre dois países europeus inteiros. Essa é a distância que o drone ucraniano voou para explodir aquela refinaria. Perm fica no meio dos Urais, uma cadeia de montanhas que divide a Rússia europeia da Sibéria. E os Urais não são uma região qualquer. Em 1941, quando os tanques de Hitler estavam varrendo a União Soviética, Stalin tomou uma decisão que mudou a história da guerra. Ele desmontou mais de 1.500 fábricas inteiras e mandou todas para trás dos Urais. Era o cofre forte da Rússia. É aqui os Montes Urais, tá, gente? O alcance dos bombardeiros nazistas, por 85 anos ninguém chegou lá. Nem na Guerra Fria, nem na Guerra da Chechênia, nem nos 4 anos da guerra atual. Mas... E dê um like, gente. Vai ajudar muito o meu canal de segurança russo. E se inscrevam, por gentileza. Tô esperando vocês fazerem isso. Esperava ouvir da boca de um general russo. Nas palavras dele, os Urais, que até pouco tempo estavam fora do alcance, hoje já estão na zona de ameaça imediata. Nenhuma região da Rússia pode se considerar segura. E um mês depois, Perm queimava. Ó, então, voltando, né, para explicar um pouco. O que aconteceu? Lá na Segunda Guerra Mundial, ele explicou sobre a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, ela atravessou a Polônia. Quando chegou assim, no meio da Polônia, já era território da União Soviética. E para chegar até Moscou, eram outros quase 1.000 quilômetros. E Moscou estava muito para dentro do continente, e aí tem um fenômeno que acabou atrapalhando demais os alemães a avançarem, a ter suas conquistas, né? Fez com que os exércitos praticamente congelassem e morressem de frio, que se chama continentalidade. Que quanto mais para dentro do continente, as variações de temperatura são maiores, e a gente está falando do momento que era inverno. Se era inverno, iria ficar com uma temperatura extremamente fria, e como era continentalidade, né, que esse fenômeno acontece em Moscou, não acontece tanto em Berlim, a continentalidade iria fazer com que o frio ficasse intenso demais. E os alemães não se atinaram a isso, ou se atinaram, acharam que ia dar conta e tal. E aí aconteceu que as tropas alemãs foram congeladas e tudo. Antes delas chegarem a cercar Moscou e tudo, elas tiveram a infelicidade, que felicidade para nós aqui que não queríamos que a Alemanha ganhasse, mas a infelicidade para eles de mudar de rota e ir para uma cidade aqui, ó, que hoje a gente fala que é Volgogrado, mas na época era Stalingrado. Essa parte toda aqui, tá? Se vocês forem reparar, essa parte está bem longe aí de Moscou, né? Uns 900 quilômetros de distância de Moscou.
E isso fez com que adiasse ainda mais o fim da guerra, porque o fim da guerra aconteceria com a invasão de Moscou e também a captura de Stalin. Mas aí Stalin continuou lá e eles foram atrás de Volgogrado, não sei assim, exatamente qual que era a intenção. Dizem que é porque eles precisavam das indústrias de Volgogrado, que hoje é Volgogrado, né? Antes era Stalingrado. Tem um filme chamado Stalingrado que mostra como é que essa tentativa de tomada da cidade foi intensa. Os alemães não conseguiram, perderam, mas os russos também perderam muito, porque eles tiveram que deixar, né, ser bem invadidos, muito invadidos, perderam boa parte do seu território e cerca de 27 milhões de vidas foram perdidas, russas no caso, né? Por conta de colocar suas fábricas nessas regiões mais remotas, longe, né, da sua fronteira aí com outros países, como, por exemplo, colocar as suas fábricas em pé e tudo, eles conseguiram, então, aguentar a guerra. Só que agora, em 2026, a Ucrânia jogou um dronezinho bem nessa cidadezinha aqui e queimou boa parte das fábricas de lá. E aí o nosso querido Vladimir está bem Putin por conta disso, né? Eu imagino, porque ele está vendo que a grande vantagem da Rússia de centenas de anos para cá, inclusive foi uma vantagem utilizada lá na época Napoleão Bonaparte, não está funcionando tanto mais. A Rússia vai ter que se entender com uma nova identidade de não estar tão protegida pela sua geografia mais. Diferentes. Em 2 noites seguidas, os ucranianos cortaram 2 elos da mesma cadeia, cirúrgico. E sabe qual a arma que fez isso? Parece até brincadeira. Um dronezinho, pequenininho. Olha, eles filmaram, essas imagens são muito interessantes, né? O drone se chama Lyuty, que em ucraniano significa feroz. Custa cerca de $200 mil cada um. O motor é alemão, custa $5 mil e é Isso é barato pra eles, tá, gente? Não é barato pra gente, mas é pra eles. Fibra de vidro. Pesa 200 quilos. E é leve pra eles. Sem precisar de GPS, porque tem um sistema de navegação interno que funciona sem sinal de fora. Mesmo se os russos tentarem cegar o drone com guerra eletrônica, ele continua no rumo certo. Quem operou o ataque foi a unidade Alfa do SBU, a inteligência ucraniana. A mesma equipe que afundou navios russos no Mar Negro, atingiu o caça MiG-31 na Crimeia, explodiu plataformas no Cáspio. Eles programaram cada drone com mais de 1000 pontos de rota para desviar dos radares russos e acertaram em cheio. Então, a gente agora está vendo uma guerra de drones, tá? Hoje em dia, a maior tecnologia que a gente pode esperar é a tecnologia de drones dentro da guerra. E a Rússia consegue isso. Aliás, a Ucrânia está indo muito bem nisso. Mesmo a Ucrânia estando muito bem nisso, ela, para mim, provavelmente não vai ganhar essa guerra. O que a gente está vendo é um enfraquecimento, na verdade, da União Europeia. A OTAN, na verdade, que está tendo ajuda da União Europeia, precisando de mais e mais equipamentos. Isso provavelmente não vai dar muito certo, né? Daqui a pouco eles vão estar um pouco exaustos. Enquanto isso, os Estados Unidos também está se deteriorando com a guerra no Irã. E aí, quem está precisando abastecer todo mundo de petróleos caso o Irã fique sem poder, né, exportar seu petróleo por conta da guerra? A Rússia. Então a Rússia ainda tem algumas cartas na manga, ela pode conseguir dinheiro através da exportação de petróleo, que o Irã pode não conseguir suprir o mercado, né? E aí a gente está vendo um prolongamento dessa guerra aqui, talvez uma exaustão, até o momento que o pessoal fale, chega, né? Vamos parar com isso, que a gente não aguenta mais de tanta exaustão dessa guerra, tantas vidas perdidas. Gente, espero que tenha ficado claro, tenha entendido o que aconteceu, o que tem acontecido, né, com essa guerra. Eu quase não falo sobre isso, mas eu acho importante falar nesse momento. E obrigado por ter ficado até aqui. Até um próximo vídeo.